Paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 8, do 14 ao 17. Amém? Nós estaremos falando a cura da sogra de Pedro. O tema é Jesus tomou as nossas enfermidades. Amém? Jesus se preocupa comigo, com você, com todos nós. E nós também temos que nos posicionar para confiar e acreditar e depositar a nossa fé e confiança nele. Aqui diz no 14, diz assim, do 8, 14, diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui passamos para esta palavra gloriosa, que não é somente uma história, mas sim uma palavra que deixou para nós, para que nós podemos nos espelhar nela e confiar e acreditar que de uma febre tudo Deus pode curar. Do simples ao mais dificultoso Deus pode fazer, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade dele e na hora dele, no seu tempo. Então nós vimos aqui que Jesus chegou até a casa de Pedro, e ali viu a sua sogra que estava com febre. Ele foi lá, tocou nela, pegou pela mão e a febre a deixou. Você sabe que poder é este? Dá para nós entender o poder que Deus tem nas suas mãos. Mesmo nós não vemos ele, mesmo você não ver ele, mas pode sentir ele. Está junto conosco. Podemos olhar para o céu e perguntar: Deus, muitas vezes você que não acredita e dizer: Deus, tu existe mesmo? Fazer prova dele, perguntar para ele. Deus é um ser tão lindo, humilde, manso para responder. Porque se fosse outro, te responderia com uma grosseria tamanha. Mas ele não. Então nós vimos que ele entrar na casa de Simão Pedro, e ali a sua sogra estava com febre. E Jesus tocou. O que você tem? O que eu tenho que eu posso apresentar ao Senhor? Se ele, de uma febre, de uma dor de cabeça, de uma coisa simples. E aqui não estou dizendo somente enfermidades físicas, mas uma enfermidade emocional que muitas vezes um remédio não tira a sua dor. A dor da alma. Essa dor que cada dia mais o mundo está se enfermando, adoecendo. Que remédio nenhum tem como tirá-lo, a não ser ele. E quando nós também nos posicionamos diante dele para que isso se suceda, como eu tenho dito, volto a dizer, Deus é um ser educado. Ele só entra na minha vida, na tua vida, quando eu dou permissão para que ele entre. Por mais que ele esteja no controle de tudo, por mais que ele nos formou, nos criou, nós somos dele, mas ele nos respeita as nossas decisões. Ele respeita a minha e a tua. E é por isso que ele espera que eu e você falamos para ele. Confessamos a ele.
acreditamos nele. E nós vimos que ela se levantou e passou a servi-lo, sem febre nenhuma. A febre se foi. Nós temos falado de muitas coisas o Senhor tem feito, muitas enfermidades. Depois nós vimos que na caída da tarde, ele mesmo estando ali, na casa de Pedro, que Jesus era um ser que gostava de unidade, casa, família, como ele ama a família. Jesus ama a família. Jesus ama a família. Aonde hoje famílias estão enfermas, doentes da alma, psicologicamente, espiritualmente estão doentes, famílias inteiras. E Jesus, ele ama, ele vai na tua casa. Chama Jesus, convida Jesus para a sua casa. Nós vimos aqui que tendo já chegado à casa, ele ama uma família. Chama ele, Senhor, venha. Que seja o que for. Muitas vezes aquele problema não soluciona de uma noite por dia, mas ele vai entrar com a paz, a tranquilidade. O tempo certo e a hora certa vai ocorrer. Quantos estão enfermos? Quantos? E nós vimos que a cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Muitas pessoas perturbadas. Hoje nós não vimos, hoje Satanás trabalha com sutileza. Não se manifesta como naquela época se manifestava, porque existiam as enfermidades físicas, as enfermidades do inimigo, tormentando, tirando a paz das pessoas. E nós vimos aqui que trazia muitos endemoniados, que naquela época não tinha nada que se fizesse por isso. Enfermidades que não eram curadas muitas vezes pelos médicos. E muitos apenas com a palavra expulsou os espíritos. Que espíritos são esses? O inimigo que procura destruir vidas, sem dó e compaixão. E muitas vezes ele tem entrado no meio da família e ninguém o percebe. Destruindo sutilmente, vem com um sapatinho de algodão e ali ele está lá e faz o que ele bem quer fazer com a família, com as pessoas. Mas nós vimos que Jesus o expôs apenas com a palavra, expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Todos que chegou lá doentes, Jesus o curou. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Isaías já tinha profetizado antes que Jesus viria. E ele mesmo tomou, e diz em suas palavras, o profeta Isaías diz, e ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aí dois tipos de enfermidades e doenças. Aonde está aí na tua casa, no meio da tua família, que doença, que enfermidade está? Se é na alma, se é no físico. Hoje a alma tem adoecido físico, a tristeza, a depressão. Nós sabemos que para Deus nada é impossível, tudo Ele pode fazer. Basta que nós cremos, temos fé, colocamos nas mãos dele que ele faz. Ele coloca paz aonde não tem paz. Em meio às dificuldades que nós estamos vivendo, especialmente os lares, dificultoso que está. Ninguém entende ninguém. Não compreende, um diz A, outro entende B, um diz C, outro entende C, A, e assim sucessivamente. Não conseguem entender, não há paz. Mas nós vemos aqui que Jesus vem, entra na tua casa, de febre, seja qual for o teu mal, a tua enfermidade, a tua dificuldade, Jesus quer te dar paz, alegria e saúde, te libertar. Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo. Beijos.